Pontual, preciso e impressionante, né? Você pensar que uma força militar tem a capacidade de decolar do Minnesota, sei lá, alguma coisa do tipo, e cruzar absolutamente meio mundo sem ser detectada, abastecido e depositar toneladas e toneladas de bombas que furam um bunker e penetram uma montanha e acertam um alvo, segundo o J.D. Vance, do tamanho de uma geladeira, é algo absolutamente inacreditável. É uma coisa mesmo de videogame, de filme, né? E sem ser detectado. Então, absolutamente incrível. Eu tenho uma perspectiva interessante, porque quando Israel atacou o Irã na semana passada, eu estava dentro da Casa Branca, quando a notícia se tornou pública. Então, eu tinha passado o dia em reuniões lá dentro e eu, Ana, pude testemunhar um pouco disso, que nem as pessoas da Casa Branca, assessores direto do Trump, sabiam que aquele ataque, eu estou me referindo ao ataque de Israel, aconteceria. E aí eu passei a testemunhar uma coisa bastante interessante nesses últimos dias. Eu estava em Washington na semana passada e inclusive estou indo para Washington de novo amanhã. Quero até fazer um anúncio especial aqui no 4x4, que eu ainda não tornei uma informação pública, vou tornar aqui no programa, mas eu testemunhei muito essa divisão a qual vocês estão se referindo, esse debate muito interessante que tem acontecido dentro dos Estados Unidos, onde de um lado você tem as pessoas dentro do America First, né, da América Primeiro, que toleram uma política mais, digamos assim, intervencionista, e você tem um outro lado que é bem mais isolacionista. E é muito interessante porque a base eleitoral do presidente Trump foi majoritariamente contra este ataque. Qualquer tipo de envolvimento americano na idade do Trump. Você pega, por exemplo, expoentes muito próximos ao presidente Donald Trump, como, por exemplo, o Tucker Carlson, né, que é talvez o maior âncora de televisão aqui dos Estados Unidos, uma pessoa que sempre foi muito focada nesse ambiente, nesse movimento nacional populista, do qual o Donald Trump faz parte, e outro que se posicionou de forma radicalmente contra foi o Steve Bannon, que é simplesmente o paridor de toda a estratégia do movimento nacional populista que deu origem ao Donald Trump e que depois deu origem ao presidente Bolsonaro e a outros no mundo inteiro. Estes dois se colocaram radicalmente contra esse tipo de conflito. E eu acho que eles fazem pontos interessantes. Um dos pontos interessantes que eles fazem, que tem a ver até com o que a Ana estava falando agora há pouco, é que nós não temos, de fato, certeza de que o Irã estava se aproximando, estava tão próximo assim de ter armas nucleares, um programa nuclear efetivo. Eu digo isso porque em primeiro lugar, porque nós somos cachorro mordido por cobra que tem medo de linguiça. Nós passamos alguns anos ouvindo que o Saddam Hussein estava muito próximo de ter armas de destruição em massa, com a justificativa muito parecida com o que a Ana estava falando aqui, de por que o Saddam Hussein não deixava os inspetores da ONU chegarem dentro do Iraque e fazerem as inspeções se ele não tinha armas de destruição em massa, e no final das contas, hoje eu acho que quase a totalidade dos americanos consideram que a guerra do Iraque foi um tremendo de um erro, né? Não foram encontradas armas de destruição em massa, descobriram que havia um tremendo plano de um deep state para que aquilo acontecesse e que o objetivo final ali era uma mudança de regime. Se você pegar os vídeos antigos do Bibi Netanyahu, eu não sei se o pessoal da produção conseguiu separar, eu mandei um para eles, onde você pega o Bibi Netanyahu na década de 90 dizendo que o Irã estava muito próximo de ter armas nucleares. Tá no e ponto aí isso, você né? entra... Se você quiser chamar, Paulo, já tá no ponto o vídeo. Pode botar aí para audiência. E eu nem estou dizendo que eu concordo com isso, mas eu acho um ponto interessante a ser feito. Então vamos ver o vídeo e depois você complementa. Vamos lá. Bom, em 3 anos, então, segundo o Bibi Netanyahu, em 1995, o Irã estaria produzindo bombas nucleares. Isso não pode deixar de me lembrar um pouco as previsões do Al Gore de que o mundo estaria debaixo d'água se nós não fizéssemos alguma coisa de acordo com as mudanças climáticas. Eu estou dizendo tudo isso não porque eu concorde, mas porque eu digo que há um argumento muito forte sendo feito nessa direção. Os interesses americanos não são necessariamente os mesmos interesses de Israel. O Bibi Netanyahu tem, a agenda dele é uma mudança de regime, e eu vi que tem um tweet do Trump falando sobre mudança de regime também aí na agulha, mas é uma mudança de regime no Irã. E toda a base da política da América primeiro a América não vai entrar mais em longas guerras. A América não vai mais entrar numa política que se chama de intervencionista em outros países. E depois do ataque de ontem, me parece que a intenção do Trump é parar por aí. Mas,
Se o Irã fecha, como você colocou, Lacombe, o Estreito de Hormuz, e os Estados Unidos têm que mandar, por exemplo, um carrier group para proteger o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz não é controlado pelo Irã, mas o Irã consegue ter mísseis de ataque do Estreito de Hormuz que são muito difíceis de serem parados e que podem saturar as defesas até de um poderoso grupo de porta-aviões, com porta-aviões americano. E aí você tem o problema de um afundamento e uma tropa, de um porta-aviões americano ou de um destroyer americano e uma escalada do conflito para algo que nós não sabemos onde vai terminar. Então há um argumento a ser feito nesse sentido. E o Trump fica no meio de a sua base popular, que eu volto a dizer, é contra a entrada dos Estados Unidos em qualquer tipo de novo conflito global, é uma promessa de campanha do Trump, e de um outro lado, a base financeira, porque há três lobbies poderosíssimos favoráveis à entrada do conflito. O primeiro, o lobby de Israel, o AIPAC, a organização de lobby de Israel nos Estados Unidos, financia 2/3 dos congressistas dos Estados Unidos. Isso é algo que eu tenho testemunhado, que é algo muito, muito poderoso. Por outro lado, além do lobby dessas pessoas, você tem todo o lobby sunita da Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, que enche também a campanha e os arredores do Trump de dinheiro. E, obviamente, o lobby da indústria bélica. Então, eu tenho olhado esse conflito com um certo grau de ceticismo, de uma pessoa que foi enganada, talvez dentro do 11 de setembro, não tenho certeza hoje de que o 11 de setembro foi exatamente o que eu achei que fosse, e tenho absoluta certeza de que a guerra ao Iraque não foi o que me diziam que era, e que nós fomos enganados por agentes do Deep State que tinham uma agenda diferente da nossa. Deixa eu só pegar um gancho. Vamos lá. Não tem como. Não, do ponto de vista militar... Não vai acontecer. Jamais. Não. Mas não, se a guerra escalar, não tem como não acabar nesse ponto. É absolutamente impossível. Às vezes as pessoas têm essa percepção de que a gente joga guerra de videogame, etc, que a tecnologia é muito boa, mas do ponto de vista militar, toda guerra que escala até o limite, escala até o limite do boots on the ground. Não tem como. É impossível não chegar a esse tempo. Então, eu acho que há um bom... Vejam, gente, eu estou falando aqui de uma divisão onde eu efetivamente estou em cima do muro aqui, porque eu não tenho uma opinião formada. Eu mostrei um vídeo onde tinha na década de 90, o Bibi Netanyahu, que há poucos meses... E eles estão mais perto ou mais longe disso? Com o dinheiro do Obama? Com tudo? Eu acredito que talvez mais perto, Rodrigo, e eu não estou dizendo que não aconteceu, mas nós temos. A Ana citou bem aqui agora. O Trump mudou o pessoal de inteligência, colocou a Tulsi Gabbard comandando todas as agências de inteligência. E a Tulsi Gabbard dizia 3 meses atrás, no Congresso dos Estados Unidos, que a informação é de que o Irã não estava perto de ter um programa nuclear. Mas ela disse que foi tirado de contexto. A frase mas dela. Ela disse, eu vi o vídeo inteiro. E o Radcliffe já passa outra informação para o Trump. Então, claro, como é que fica? Mas ela toma uma chamada e aí muda de posição. O que eu quero dizer, realmente não tenho uma posição formada, gente. Só estou tentando transmitir ao espectador a divisão que existe dentro dos Estados Unidos, dentro da direita americana, sobre esse tema. Porque eu digo que eu não tenho uma posição, mas o meu instinto é um instinto muito parecido com o de vocês. É um instinto de falar assim, destrói o programa nuclear do Irã e vambora, vida que segue. Eu só estou dizendo que hoje todos nós, temos que ter uma posição muito mais cética em relação às informações que vêm da mídia e da comunidade de inteligência do que nós tínhamos antes. Porque esses caras já nos enganaram antes. Já nos enganaram e isso custou $1 trilhão. Tá indo pra Síria isso. Como é que tá indo pra Síria esse assunto? Como é que tá indo pro Iraque esse assunto? Como é que tá indo pro Afeganistão esse assunto? Mas como é que funcionou você também? Conhece o Nassim Taleb. Você leu o Nassim Taleb, eu sei que você leu. E como é que funcionou para Chamberlain o pacto de Munique com Hitler? Os pacifistas falando, vamos deixar. É mudança de regime. Quando você desestabiliza regimes já estabilizados na região, você não sabe o que vem por aí. Enfim, eu não quis causar essa confusão. Na verdade, quis causar um pouquinho de confusão. Estamos conversando. É ótimo, Paulo, pelo amor de Deus. Não tem problema nenhum. Né? É bom que haja. Porque não é nem o meu ponto de vista. Eu só trouxe aqui o que é a discussão política que está em curso dentro dos Estados Unidos e que eu acho bacana, eu acho boa para a democracia. Deixa eu ler alguns superchats antes de retomar. Eu posso só fazer uma pergunta para você, claro. Lacombe? Porque você aqui como nosso especialista no grupo, mas você não acha que no final das contas, estranho que os mísseis do Irã matam muito pouco quando acertam Israel? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Uma mortezinha aqui, outra ali. Eu tô rindo para não chorar. Eu tô rindo para não chorar. Incompetente para a função que ela ocupa de comentarista em uma emissora que já foi uma grande emissora.
A autoridade aí de Israel estava dizendo que a Globo News tem uma grande audiência. Já teve. Hoje em dia não tem essa audiência toda, não. Todos nós tivemos aqui, costumava dar uma surra na Globo News em termos de audiência, e se competíssemos em igualdade de condições, sempre daríamos uma surra de audiência. Aliás, olhando aqui o nosso só no YouTube do 4x4, tem umas 45 mil pessoas assistindo, deve ter mais audiência do que a Globo News nesse momento na televisão, inclusive. Não duvido que seja verdade. Então, assim, a audiência já não é mais essas coisas. Mas a postura da Eliane Cantanhede, mesmo com toda a incompetência dela, com toda a incapacidade de se comunicar bem, não foi uma falha de comunicação, não. Foi uma postura oficial da emissora. A emissora tem uma postura contra Israel, que é a postura da esquerda. Vejam, não há muita diferença entre o que disse a Eliane Cantanhede e as notas que vêm sendo emitidas pelo governo do Brasil. E a Globo News tem o apelido hoje em dia de Governews, justamente por ter a postura praticamente idêntica à postura oficial do governo Lula. E durante o governo Bolsonaro teve uma postura basicamente alinhada com a postura do PT. É uma emissora de esquerda que tem posturas de esquerda, que faz comentários de esquerda, que contrata comentaristas de esquerda que falam o que a esquerda pensa. Eu não acho que o que Eliane Cantanhede tenha dito seja muito diferente do que dizem os militantes de esquerda nas universidades americanas, cujo visto Trump não está querendo renovar. Eu não acho que seja muito diferente da nota do que é dito na redação da Globo. Não acho que é muito diferente, e de fato não é, do que é emitido justamente pelo governo federal do Brasil. Então, pelo menos, nós tivemos ali um pequeno ataque de sinceridade que não foi camuflado o suficiente, como costumam camuflar os outros âncoras da emissora. Eu até reconheço que tem algumas pessoas na Globo News que ainda têm alguma qualidade, algum caráter, embora a gente não compartilhe das posições ideológicas, mas, de um modo geral, hoje a postura editorial da Globo News é essa. Sei com ele sobre essa questão da Rússia. Eu conversei com ele sobre essa questão da Rússia. Ele faz um bom ponto, que eu acho que é um ponto que seduz muita gente conservadora. Quando ele fala a questão de Moscou e compara Moscou com as grandes cidades americanas, eu reconheço que há um ponto positivo ali. Moscou é uma cidade que preserva o que nós conservadores gostamos, que é a arquitetura clássica. Moscou é uma cidade limpa. Moscou é uma cidade segura. Moscou é uma cidade sem sujeira. Moscou é uma cidade sem homeless. E eu não estou defendendo aqui, dizendo que morar em Moscou é melhor morar do que morar nos Estados Unidos, senão eu morava em Moscou e não morava nos Estados Unidos. Mas o ponto ao qual ele está se referindo é um ponto que é um parâmetro de comparação para os americanos resgatarem aquilo que fez. É uma turma que diz que o Putin é o salvador do Ocidente, do eu não acho que conservadorismo eu nunca ocidental. Vi o Tucker dizer isso. Eu nunca vi o Tucker dizer isso. Eu nunca, pelo É uma contrário. turma que está indo nessa linha, Paulo. Eu não acho, eu realmente não acho. Ele reconhece os defeitos do Putin, só que ele fala que a América lida com tiranos no mundo inteiro o tempo inteiro, como lida na Arábia Saudita, como lida no Emirados Árabes Unidos, como lida em outros lugares. E nem sempre é papel da América intervir em como cada um dos povos lida com seus destinos. Nós que vivemos aqui nos Estados Unidos concordamos com esse ponto. Ninguém pode dizer que Los Angeles, onde está a Ana Paula, perto de onde está a Ana Paula ainda está melhor localizada ali, mas na região que se encontra a Ana Paula, Los Angeles virou um lixo. Eu morei em Los Angeles e hoje não reconheço a cidade que eu morei. A gente vê o que aconteceu com Chicago. Detroit já foi das cidades mais maravilhosas do mundo. Detroit hoje é invisitável. Então, o ponto que faz o Tucker Carlson é um ponto que é caro a nós conservadores. Como a arquitetura moderna é degradante e como a arquitetura moderna tomou conta dos Estados Unidos, hoje quase todos os novos prédios que são feitos, principalmente na nossa Miami aqui, Rodrigo, são todos de arquitetura moderna, são horrorosos. São prédios que em 10 anos já começam a ficar datados, em 20 são horrorosos. O Flávio Gordon gosta desse tema, eu estou entrando num tema aqui que o Flávio Gordon gosta muito. Eu não acho que isso te faz automaticamente um agente duguinista. Então, eu não chamei de agente duguinista, Paulo, mas o que o Olavo de Carvalho, eu dei um exemplo. Olavo de Carvalho falava, mas eu vi uma entrevista do Tucker Carlson em que ele... O Alexandre de Moraes. Algumas coisas. A Ana falou muitas coisas muito importantes. Realmente são algumas frentes que seguem contra o Alexandre. Você tem uma primeira frente que começou com essa legislação da Maria Salazar com o Darrell Issa, que era o No Censorship on Our Shores Act, que acabou se tornando uma política oficial do Poder Executivo há cerca de um mês. Então, hoje, já é política oficial do governo americano de que pessoas que participam de censura contra pessoas dos Estados Unidos ou companhias americanas não são permitidas, não são admissíveis de entrarem dentro dos Estados Unidos. O que significa isso? Significa que, por exemplo, o Alexandre de Moraes e outras autoridades não podem mais vir aos Estados Unidos. Teriam seus vistos cancelados ou se tornariam inadmissíveis
inadmissíveis de obterem novos vistos ou entrarem dentro dos Estados Unidos. Isso hoje já é uma realidade. Isso não é uma promessa. Eu vi uma notícia muito injusta do Estadão essa semana, dizendo que a estada do Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos teve muito pouco efeito. Isso é uma injustiça, uma canalice, para usar o termo correto, porque ele foi um dos grandes responsáveis por essa política do Departamento de Estado, que começou voltada para o Brasil e acabou se tornando uma política global e algo do qual a gente tem que ter muito orgulho de ter trabalhado para se tornar uma realidade. Uma segunda frente são as sanções financeiras ao Alexandre de Moraes, no primeiro momento, e no segundo momento, possivelmente, aos seus aliados e apoiadores. Isso aconteceria ou pela Lei Magnitsky ou pelo IEPA, que é o International Emergency Economic Powers Act, que é uma lei que dá ao presidente dos Estados Unidos o poder de tomar as mesmas medidas de sanção financeira contra pessoas que gerem emergências econômicas dentro dos Estados Unidos, como, por exemplo, alguém que ataque as companhias de Big Tech americana ou alguém que ataque indivíduos dos Estados Unidos vindo de fora, o que se conecta com uma terceira frente. E aí, se você me permite, eu vou dar um furo aqui no ar. Essa frente do que trata a ação do Rumble tem a ver com um assunto específico, que é a ação do Alexandre de Moraes fora da fronteira do Brasil, fora do limite de jurisdição do Xandaquistão. Então, o Alexandre de Moraes tem tomado muitas decisões que afetam empresas fora dos Estados Unidos. No caso do Rumble, ele mandou bloquear a conta do Alan dos Santos globalmente, incluindo os Estados Unidos, mandou congelar pagamentos feitos ao Alan dos Santos, inclusive nos Estados Unidos, e mandou, inclusive, que o Rumble divulgasse informações, endereço IP, informações de cadastro do Alan dos Santos aqui nos Estados Unidos. Isso foi objeto da ação, é o objeto da ação do Rumble contra o Alexandre de Moraes na justiça americana, mas também é objeto de algo que é tratado como repressão transnacional, que é algo que é um assunto central de uma lei bipartidária que está em curso dentro dos Estados Unidos. E a notícia que eu quero dar a vocês é que o Congresso dos Estados Unidos convocou uma audiência na Comissão de Direitos Humanos para terça-feira, para tratar especificamente deste assunto de repressão transnacional. É uma primeira audiência que vai acontecer na Comissão de Direitos Humanos para tratar especificamente desse tema, incluindo o Brasil. E a notícia que eu quero dar a vocês aqui em primeira mão no 4x4 é que eu tive o privilégio de ser chamado, mais uma vez, para testemunhar dentro do Congresso dos Estados Unidos a respeito do Alexandre de Moraes. E eu já preparei aqui o meu discurso ao longo do final de semana e vou historiar um pouco de como o Alexandre de Moraes tem perseguido indivíduos dentro dos Estados Unidos, companhias dos Estados Unidos, e tem utilizado companhias americanas, no caso as Big Techs, para perseguir indivíduos no mundo inteiro. É um assunto muito sério, que tem consequências com apoio bipartidário, e eu diria que talvez seja uma das maiores vulnerabilidades do Alexandre de Moraes. Posto tudo isso, qual o objetivo do trabalho aqui nos Estados Unidos, como bem colocou a Ana? Olha, eu posso dizer para vocês que a Lei Magnitsky está pronta. Ela foi aprovada em todos os órgãos do governo americano, foi aprovada no National Security Council, no Departamento de Tesouro, no White House Counsel's Office, no Office of Legal Counsel, foi aprovada no National Security Council, no Domestic Policy Council, no Departamento de Estado. Todo o trabalho burocrático foi concluído. Hoje, o texto pronto está na mesa do Marco Rubio. Foi entregue para ele, era para ter sido entregue na quinta-feira passada, semana passada, acabou sendo entregue para ele no domingo dessa última semana, ou seja, exatamente uma semana atrás. O que aconteceu nesse processo? Ora, é impossível tratar de qualquer outro assunto dentro da Casa Branca que não seja Irã. Então, no final das contas, o que a gente tem que torcer aqui? A gente tem que orar para que o Brasil ganhe um segundinho da atenção do Marco Rubio e do presidente Trump. Marco Rubio que já se manifestou em privado, posso dizer isso, mas também publicamente, favoravelmente às sanções contra o Alexandre de Moraes. Então a gente está muito perto. Qual é o próximo passo disso? Como bem colocou a Ana, no final das contas, a gente está tentando dar um leverage, como a gente diz aqui, né? Uma ficha, um ponto de negociação para que os políticos brasileiros saiam do corner. Mas no final das contas, vai ser a sociedade brasileira indo às ruas na semana que vem, a classe política fazendo força dentro do Congresso, que vai resolver o problema do Brasil. Né? Não esperem que o Donald Trump mande um B-2 Spirits bombardear a casa do Alexandre de Moraes ou o porta-aviões do Lago Paranoá. Mas, sem dúvida nenhuma, a nossa classe política, que hoje está no corner, que está acovardada, que está ameaçada, fica numa posição de negociação muito mais favorável com o Alexandre pela primeira vez no corner. E eu acho que é essa ajuda que os Estados Unidos podem dar, né? E não tenho vergonha nenhuma em contar com a ajuda de fora. A Ana, que é professora de História Americana, pode contar que se não fosse a ajuda francesa, os americanos não tinham conseguido conquistar sua independência. Então, faz parte. De vez em quando a gente precisa de uma forcinha vindo de fora.